Não seja esquecer e sim mudar a forma como você vê essas memórias. Cada um desses possíveis traumas fez de você quem você é hoje. E cabe a você ser arquiteta de quem você vai ser amanhã. De verdade, como eu sempre falo, se você não gosta de quem você é hoje, muda. Nada te impede de mudar. Nada te impede dessa transformação. E eu tô aqui para te ajudar. Boa noite, meninada. Tudo bom com vocês? Hoje o nosso tema é como ressignificar o passado. Por que eu tô gritando? Não sei. Tem um carro aqui embaixo que tá tocando música alta. Espero que vocês não estejam escutando. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ressignificar, né? E o que é ressignificar? Ressignificar é basicamente você mudar o significado que você dá para suas memórias, né? Você se lembra de algumas coisas, ou outras até você não se lembra, mas elas estão aí. E é mudar o significado que você dá para essas memórias. Seria como se você estivesse voltando lá, né? Através ali talvez de um processo psicoterapêutico, hipnótico, é como se você regressasse ao momento, né? Que aquilo aconteceu e você pudesse de alguma forma mudar o significado que você deu, talvez uma briga com alguma pessoa, talvez uma briga com a sogra, né? Uma desavença, e aí você voltar e pensar assim, poxa, talvez não seja esse o rumo, né? O significado que eu queira deixar para o longo da vida, porque isso está ali me interferindo na minha relação com as outras pessoas, né? Com a pessoa, comigo mesma. Então, ressignificar é mudar o significado da memória. Essas memórias, elas estão ligadas por uma carga de emoção. Imagina, memória é uma imagem. Essa memória ela tá coligada aqui, ó, uma carga de emoção. E essa carga de emoção que faz o que o Freud chamava de sintoma, que é o quê? Que é tudo aquilo que te faz mal, que é a sua ansiedade, que é a sua angústia, que é às vezes talvez até dores pelo corpo. Então, é extremamente importante, grande foco dentro do processo psicoterapêutico, a gente mudar, né, o significado que você dá para cada coisa, o significado que você dá para cada memória, não só as memórias, mas também o significado que você dá para as coisas do hoje, para as coisas do agora, entende? Então, é importante trabalhar a forma como você dá o significado. Inteligência emocional é você se depara com alguma coisa, algum evento que vai mexer com a sua emoção, a emoção é fisiológico, não dá para mudar, mas você pode mudar. O que você pode mudar? Você pode mudar o comportamento que você tem frente àquela emoção, entendeu? E você pode mudar também o significado que você dá às pessoas, às coisas, aos eventos, acontecimentos, às relações, no hoje e do passado, entende? Quantas dessas memórias você não tem que estão aí te perturbando, que estão te fazendo mal? E quantas dessas relações do hoje também não te fazem mal? Não te angustiam, não te anseiam? É isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui hoje. É isso que a gente vai entender como melhorar, como mudar, como fazer com que não te faça mal. É uma escolha consciente. Basta você ter a crítica para olhar, entender e transformar, certo? E aí aqui está incluso, além do hoje, infância, relacionamento com os pais, tios, avós, irmãos, escola, namoro, bullying e tantos outros traumas e tristezas e eventos e acontecimentos que já passaram pela sua vida. Absolutamente tudo que passou pela tua vida, você atribuiu um significado. Sarinha, já que você chegou aqui agora, meu amor, diz pra mim, tá dando pra escutar o carro de som que tá batendo lá na esquina? Ou o som tá limpo? Ah, e outra coisa muito importante é que às vezes a gente nem sabe que tal memória está perturbando a gente. Às vezes a gente nem sabe que tal memória está fazendo mal, né? Porque ela está agindo ali no inconsciente. E aí quando ela age no inconsciente, você na sua consciência não tem, né? Ela está inconsciente, o próprio nome já diz. Porém, essa carga emotiva que eu falei, né? A imagem, carga emotiva, né? Da memória, da imagem. Então, às vezes, essa carga emotiva, ela sobe a consciência e a memória fica. E ela fica meio que invertida assim, ó.
E aí essa carga emotiva que te faz mal, que te anseia e você não sabe, é aquela angústia pela qual você não sabe o que você está sofrendo. Ah, só está atrasado um pouco? Espero que na gravação fique melhor. E na prática essas questões elas batem na gente. Obrigado, viu, amor? Na prática essas questões elas batem na gente. Na prática essas questões elas fazem mal. Elas são grande foco, como eu já disse, grande foco dentro do processo psicoterapêutico. Elas mexem com o nosso emocional e elas podem se manifestar também no físico. No físico? No físico. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma doença chamada fibromialgia. A fibromialgia, leigamente falando, explicando, é o seguinte. Leigamente falando da fibromialgia, é quando a depressão, né? A doença chamada depressão, que é da mente, ela se somatiza ao corpo, né? É quando toda aquela tristeza, toda aquela angústia que as pessoas sentem, ela se somatiza ao corpo, ela sobe ao corpo. E aí as pessoas que têm fibromialgia têm dores musculares no corpo inteiro sem explicação física nenhuma, né? A pessoa ela passa por cargas e cargas e cargas de exames, alguns extremamente dolorosos, agulhas fincadas pelo corpo onde é liberado choque, né, cargas elétricas para medir a reação que o nervo, que o músculo tem, né, o tempo de reação, e aquilo dói muito, não é pouco. E aí, depois de fazer toda essa carga de exames, alguns médicos já são mais experientes e eles já matam de cara. Outros vai fazer o paciente passar e não está errado, né? Precisa se descartar primeiro todas as causas físicas para depois falar, é fibromialgia, é totalmente psicológico, entendeu? Então, entenda que as emoções, seja, né, nesse sentido que a gente está trabalhando hoje, que é da ressignificação ou não, as emoções ela tem o poder de deixar a sua mente e o teu corpo mal. Mente e corpo são extremamente interligados. Caso você ainda não soubesse isso, eu vou repetir. Mente e corpo são interligados, somos um único ser. Já viu aquelas pessoas que elas começam a ficar muito nervosa e aí começa a atacar gastrite? Entende? A respiração, a ansiedade, né? Quando a pessoa fica muito ansiosa e a respiração sai do compasso. Tá vendo? Mente e corpo é totalmente interligado. Então, muitas vezes, né? Questões que são da mente, do cunho do emocional, do mental, atingem sim o corpo. A gente vê isso diariamente, isso na clínica, tá bom? E aí outra questão que era que essas memórias, que mesmo que você não lembre, essas memórias, elas podem sim estar afetando o seu dia a dia, mesmo que você não lembre delas. Na prática, ressignificar então é mudar a emoção que está ligada a essas memórias. Então você vai mudar a emoção que está ligada a essas memórias. Você vai trabalhar essa emoção e a tua cognição, o seu entendimento cognitivo do ato, do fato, das pessoas. Você vai mudar isso, né? Você vai voltar e falar, não é mais assim que eu vejo, agora é assim que eu vejo. Isso se dá dentro de um processo bem complexo, tá? Não é algo rápido, não é algo simples, não é algo do dia para a noite. Todo mundo entendendo até aqui? O som tá bom, tá atrasando um pouquinho, mas tá bom, tem importância. As emoções, elas ditam o contexto da nossa vida. Se você vai estar bem ou não naquele dia, se você vai se relacionar bem ou não naquele dia com as outras pessoas, se você vai conseguir aproveitar ou não as oportunidades que o mundo... Às vezes você, por não estar bem emocionalmente, você nem vê as oportunidades que o mundo está te dando. E aí você, não entendendo isso, você acaba ignorando as suas emoções. E isso não é legal. Por que isso não é legal? Porque, como eu acabei de falar, mente e corpo estão interligados. E o emocional tem grande papel dentro de todo esse contexto. Toda live eu gosto de ressaltar e reafirmar e trazer de novo para vocês sobre o que não é essa live, sobre o que o meu conteúdo não fala, né? Essa live, ela não é um mapa para felicidade, tá bom? O meu conteúdo não contém um mapa para felicidade, embora eu fale muito sobre felicidade
Eu não consigo te dar um mapa, um passo a passo. Eu não tenho passo a passo de como ser feliz, de como ficar em paz, de como matar a ansiedade. Não, eu tenho estratégias que vão te ajudar a eliminar a ansiedade e estratégias para reorganizar a tua vida e aí você conseguir ter uma vida plena e feliz. Não cabe também a mim, e sim a você. Você é protagonista da tua vida. Eu sou o GPS. Eu sou aquele que você vai escutando e você segue se você quiser, tá? E aí, um caminho que é para um não é o caminho que é para todos. Então, não posso garantir que vá funcionar se você não seguir. A gente vai adaptando de acordo com a sua realidade. Você vai entender essas questões de acordo com a sua realidade, certo? Não existem fórmulas mágicas e não tenho promessas promissoras e infalíveis. Não existe. E se alguém te oferecer, ó, vaza. Vaza porque é furada. Não tem guru. Guru faz promessa e guru, o ano que vem, como diz o professor Clóvis, volta de novo com uma nova promessa milagrosa, porque a última não resolveu. E as pessoas desesperadas para conseguir resolver os seus problemas, suas dores e sua angústia, acreditam todos os anos nos gurus, certo? Qual que é o intuito do meu conteúdo para vocês, então? Já que eu não tenho essas fórmulas milagrosas, já que eu não tenho esse passo a passo, né? Qual que é a proposta do meu conteúdo para vocês? A primeira proposta do meu conteúdo para vocês é causar inquietação. É fazer com que, escutando as coisas que eu tenho para falar para vocês, escutando todo o conhecimento acumulado, né, de estudos, 15 anos estudando a mente humana, 15 anos estudando a psicologia, 10 anos clinicando, né, 10 anos como psicólogo atuante aí, adquirir um certo know-how que eu gosto de transmitir. E isso faz com que eu queira cutucar, é isso mesmo, cutucar a ferida de vocês. Fazer com que cause inquietação. São as sementinhas, né? Toda live eu falo isso também. São as sementinhas que eu planto e aí cabe a você ir regando. Cabe a você ficar inquieto com aquilo, ficar refletindo, ficar mastigando, ruminando. E aí, quando você fica inquieto, você está regando, você está cuidando dessa sementinha que eu plantei e ela vai florescer. É também a areia que entra dentro da ostra. Você sabia que a ostra, ela não produz naturalmente pérolas? A ostra é ostra, que todo mundo gosta de comer aí, menos eu, porque eu não gosto de frutos do mar. Mas o que acontece? Tem uma certa espécie de ostra que, quando entra grão de areia dentro dela, ela fica incômoda com aquilo. E ela começa a envolver aquele grão de areia com uma substância que não faz mal para ela, né? Que não incomoda ela. E aquela substância que ela vai envolvendo aquele grão de areia forma a pérola. Então, gostaria eu de ser o grão de areia de vocês, ostras, e causar essa inquietação para que vocês fiquem ruminando e produzam lindas pérolas para a vida de vocês, certo? Outra coisa que eu gosto muito de falar em toda live também. O conteúdo tá fazendo sentido para você? Eu faço esse conteúdo com muito amor e carinho. De verdade. A minha esposa, ela vê, as pessoas que convivem comigo vê, os meus pacientes veem, é com amor que eu atuo. É com carinho que eu atuo. E eu gostaria muito de ter a possibilidade de abraçar todas as pessoas que me procuram para atendimento clínico. Infelizmente, o tempo, né, é moeda rara. O tempo, ele é moeda curta. A gente não consegue atender a todos. Mas, por isso, eu resolvi abrir momentos da minha agenda para poder ter essa interação e atingir o maior número de pessoas possíveis, porque eu sei que eu consigo ajudá-las. Então, eu não ganho absolutamente nada. Nada. É de graça. E eu faço feliz de graça. A pretensão é ajudar. Então, se você está gostando, ajuda um amigo também que você acha que pode gostar. Como diz o Cortella, né? Afeto e conhecimento é que nem água. Se ficar parada, apodrece. Então, eu deixo que flua todo o meu afeto, todo o meu conhecimento. E eu espero que você não represe isso aí.
Eu espero que você deixe fluir também. E aqui, olha, tem um aviãozinho, clica nele e envia para as pessoas que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. As pessoas que você acha que pode gostar de tudo que eu produzo, certo? Então vamos lá. Espera só um pouquinho. Esse conteúdo te muda por quê? Né? Porque quando você entende o significado de ressignificar, é interessante. Por que que isso te muda? Porque você está aprendendo a mudar o seu passado. É você literalmente voltar no teu passado e mudar o acontecimento. É mudar o acontecimento. Porque o acontecimento ele não é aquilo que aconteceu. O acontecimento é aquilo que você lembra, que você viu, que você entendeu, que você significou dele. E quando você muda o significado desse acontecimento, você muda o próprio acontecimento. Porque a mesma coisa que para mim é muito tranquila, para minha esposa pode ser devastador. É o significado que atribuímos àquilo. É o significado que a gente coloca naquilo e faz com que para mim seja uma birimbinha e para ela talvez uma explosão nuclear. Entende? Se ela voltar e conseguir em terapia, talvez com a psicóloga dela, mudar isso, ela consegue ressignificar aquilo e fazer com que aquela bomba nuclear não seja mais uma bomba nuclear e vira uma birimbinha também, entende? Então, por que que isso te muda? Porque faz com que você consiga alterar os acontecimentos passados. Outra coisa que é muito legal, você amadurece durante o processo, você se torna melhor, porque não é esse o intuito da vida, amadurecer, né? A gente é criança, vai crescendo, tem que ir amadurecendo, adolescente, amadurece, revolta, não sei com vocês quanto revoltou, revolta, aí amadurece, vira adulto e vai amadurecendo, e cada fase da vida a gente vai vendo que a fase anterior a gente quase não sabia nada, e que agora talvez a gente saiba um pouco mais, e que a próxima fase saberíamos mais. Quando você consegue ressignificar as questões do passado e do presente, você amadurece, você consegue fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Você deixa de ligar para as coisas pequenininhas, e sem importância, né, entre aspas, e começa a se preocupar talvez com coisas que realmente valem a pena, como o que realmente te faz feliz. Né? O que realmente não está legal na tua vida e você gostaria de mudar. Isso é importante. Né? O que você faz e não gostaria de estar fazendo, isso é importante. Entende? Então, a partir do momento que você entende essas questões, você amadurece. E amadurecendo, você começa a encontrar o tal do caminho da felicidade, que é seu, não é meu. Não é de outra pessoa que vem aqui falar com vocês. Não é de pai, mãe, filho, esposa, trabalho. O caminho é apenas seu. E aí você entende qual é o caminho e você entende quais são as questões que sustentam esse sentimento, essa emoção, que sustentam esse estado de espírito, essa vibe, né? A good vibe. E aí, você deixando de ligar para as coisas que talvez não tenham muita importância, você consegue também esse amadurecimento, você consegue não sofrer e ansiar durante o processo. Você começa a ser muito mais forte e resiliente. As coisas, elas deixam de te bater. Eu já fiz live sobre resiliência, se eu não fiz eu vou fazer. As coisas deixam de te bater, né? Eu fiz vídeo sobre resiliência. Quando você... A resiliência é o quê? É alguma coisa que te bate, você deforma, né? É um termo emprestado da física que a psicanálise usou, que a psicologia pegou. E quando o objeto, que é o que bateu e deformou, sai, aquele primeiro objeto, ele consegue voltar à sua forma original. Isso foi emprestado para a nossa psique, né? A psicologia pegou emprestado da física e resiliência é exatamente isso. É o quanto você consegue apanhar e continuar de pé. É o quanto você consegue apanhar e voltar ao seu estado natural, entende? E às vezes, as pancadas que antes eram muito fortes, você se fortificando já não são mais pancadas tão brutais assim. Elas realmente são bem fraquinhas. Toda live eu trago também alguns exemplos de pessoas que mudaram depois que eu ensinei isso. E aqui o exemplo é praticamente não, com certeza todos os pacientes que já passaram por mim.
todos os pacientes que já passaram por mim, porque o intuito da terapia é ressignificar as questões. E aí eu separei alguns, né? Eu separei, e não foi uma, mas foram vários casos de pacientes que não conseguiam dizer não, né? Pacientes que o dizer não para o outro era como se estivesse magoando, ferindo o outro. São pacientes que quando dizia não para o outro, é como se estivesse ofendendo o outro. E se sentiam obrigados a dizer sim constantemente. E aí, se não desse realmente para de forma alguma fazer aquilo, diziam não, mas tinham que se explicar o porquê que estavam dizendo aquele não. E não é assim que funciona, né? E a partir do momento que esse paciente passou pelo processo psicoterapêutico, conseguiu entender que não é legal ficar dizendo não. Por quê? Porque quando você fica dizendo não, você está dizendo sim, desculpa. Não é legal ficar dizendo sim, porque quando você fica dizendo sim, você está dizendo não para a pessoa que deveria ser a mais importante da sua vida. Você está magoando aquele que deveria ser a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, né? Outra paciente que passou por mim, que eu acho, e é um exemplo que também acontece com bastante frequência, né? São aqueles pacientes que não veem sentido no trabalho deles. Não veem como que a profissão deles, de alguma forma, transforma o mundo. Acham fútil e sem propósito. E aí também, né, a partir de um trabalho psicoterapêutico, o paciente começa a conseguir ver sentido e propósito dentro da sua profissão. Porque cada profissão que existe no mundo tem um sentido, tem um propósito. Porque aquelas que já não têm mais sentido e propósito já não existe mais, né? Consigo lembrar só de uma agora, que é o caso da datilografista, né? E tem várias outras, eu não consigo lembrar. Mas entende? Toda profissão tem um sentido, toda profissão tem um propósito. Se você tá ali é para servir alguém, é para ajudar alguém, né? É para quebrar o galho de alguém. E aí, como diz o professor Clóvis, e aí se você tá ali para quebrar o galho de alguém, tem utilidade, tem sentido, tem motivo pelo qual você levanta e ajuda o outro, certo? E outra, eu gosto às vezes de me inserir, e o meu próprio entendimento da minha própria missão de vida cai dentro disso, né? Porque depois que eu me formei como psicólogo, é estranho para mim ficar trancado dentro de um consultório e não conseguir espalhar. Eu sou espalhado, não sei se vocês percebem. Eu abro as mãos para falar, eu gosto, eu sou assim, né? Eu sou expansivo. E ficar dentro de um consultório, que é o que a gente aprende na faculdade, né? Psicologia não é para enriquecer, psicologia não é para ganhar dinheiro, psicologia é isso, psicologia é aquilo, psicólogo não pode fazer isso, psicólogo não pode fazer aquilo, psicólogo não pode... É tanto psicólogo não pode, é tanta coisa engessada, feia, que não faz o menor sentido, que quando você sai da faculdade, você demora um tempo para entender como que tudo isso funciona. E hoje a internet é arma, né, para conseguir mudar essa situação. Enquanto eu não conseguir entender qual era a minha missão de vida e dar significado a ela e estar aqui com vocês, para mim também era angustiante, né? Ter uma profissão que é tão bonita, ter uma profissão que é tão incrível, ter uma profissão onde você tem um conhecimento tão vasto de como funciona a cabecinha de cada pessoa, né? De você ir conversando e você entendendo, você enxergar as engrenagens e você não conseguir sair de um consultório, aquilo, como diria uma professora minha, Rosana Tosi, aquilo me dava catapora crônica. Eu ficava angustiadíssimo. E aí hoje eu consegui entender e ressignifiquei e dei significado à minha missão, ao meu propósito. As pessoas também, elas têm um sério problema, né? E aí eu também trago aqui sempre, que é o quê? Que são as desculpas, né? Porque aí quando as pessoas elas começam a se defrontar com a verdade começa a bater muito nelas, elas começam a ter as desculpas que são naturais do ser humano, né? E a primeira desculpa que geralmente eu me defronto quando a gente fala em ressignificação, né? Ressignificar é que é difícil. Cara, tudo é difícil. Absolutamente
tudo na vida é muito difícil, não é pouco difícil, tudo na vida é difícil. Mas você tem que entender que você tem dois difíceis para você escolher. Você tem o difícil daquela emoção, daquela memória te batendo, ou você tem o difícil de você encarar ela e resolver aquela questão. Ah, dieta e emagrecimento, por exemplo, é difícil fazer dieta. Eu concordo, é difícil fazer dieta, né? Mas você tem o difícil da dieta, que é você seguir, né, ali regularmente um planejamento alimentar, que você vai se privar e vai fazer sacrifício de coisas gostosas, ou você tem o que fazer o sacrifício de o difícil de não ter roupas que cabem em você, que não fica bem em você, de se olhar no espelho e não te agradar o que você olha, né? Então, tudo é uma escolha difícil. Cabe a você escolher qual difícil você quer, né? Então, se você tem um propósito, escolha o teu propósito e escolha o difícil que condiz, que é congruente com o teu propósito, certo? Outra questão dessa questão de ressignificação que sempre aparece é o eu não quero mexer no passado. Geralmente as pessoas que falam isso são pessoas que têm uma carga emotiva muito pesada lá ligada ao passado e que são as que mais precisam mexer nesse conteúdo, porque esse conteúdo ele tá ali, ó, o dia todo, todo dia batendo nela. O dia todo dia batendo nela. E aí, a pessoa tem a desculpa. É o mesmo caso do difícil lá em cima, né? Você quer resolver? Se você quer resolver, você precisa fazer acontecer, certo? Aí outras pessoas talvez já são um pouquinho mais fechadas, restritas, menos críticas, entendidas das coisas, e aí ela vai falar do passado não resolve, né? Bola pra frente, do que vai acontecer daqui pra frente. Freud dizia que o inconsciente é atemporal. O que isso quer dizer? Né? A gente tem a consciência, que é 5% de nós. 5%. Presta atenção. Tudo que você sabe, tudo que você conhece, tudo que você entende de mundo, tudo que te difere dos outros animais é 5% de quem você é. O resto, 95%, é inconsciente. Quer dizer que 95% de conteúdos inconscientes estão batendo na tua consciência todo dia. E há uma barreira psíquica ali que impede de subir. Mas por essa barreira, talvez as memórias passem, né? As imagens que talvez te machuquem, que são do passado e podem fazer mal, elas não passam. Porque o ego não deixa. Mas, ó, ela é furadinha. As emoções podem subir. É essa emoção solta, livre dentro da consciência, ela vai fazer algum estrago. Então, falar do passado resolve sim. Falar do passado é extremamente importante. Precisa se resolver as questões do passado, porque elas estão até hoje aí, te fazendo mal, Pernilongo. A Jennifer, ela gosta de ver o Caçando Pernilongo, uma paciente minha. Não tenho tempo para essas coisas, né? Cara, se você não tem tempo pra essas coisas, você tem tempo pra quê? Sério, se você não tem tempo pra cuidar de você, pra cuidar do seu bem-estar, da sua saúde mental, e assim, cuidar de você envolve uma série de questões do mental ao físico, tá? Mas vamos falar só do mental. Vamos falar só das emoções hoje. Se você não tem tempo para cuidar das suas emoções do hoje, para ressignificar as suas emoções do passado, os seus entendimentos de mundo, você vai ter tempo pra quê? Você tá vivendo pra quê, se não pra ficar bem? Sendo que você tá mal com essas questões. Diz pra mim. Diz pra mim. Você não tem resposta, porque não há, né? Você precisa lidar com questões que te fazem mal. Você precisa lidar com questões que te fazem mal. Você precisa encarar, bater de frente, resolver essas questões do passado que estão te batendo, que estão te fazendo mal. Ainda que você não lembre de todas elas, elas estão aí e cabe a você resolver, né? Então é difícil, não quero mexer no passado, falar do passado não resolve, não tenho tempo para essas coisas e o grande vencedor é frescura. Ou quando a gente fala de psicoterapia e no psicólogo eu não sou doido, né? Ainda bem, essas questões estão sendo muito ultrapassadas. Essa questão bem ignorante de não ir ao psicólogo, não trabalhar as emoções, não trabalhar suas questões, ser frescura ou coisa de doido, né?
E quais são, né? Qual que é o jeito certo para dar errado? Ou seja, não faça isso, né? É não perceber e aceitar que você precisa melhorar. A partir do momento que você entende, você percebe que essa live pegou lá e cutucou você, esse conteúdo foi lá e, né? Você entendeu? Fala, putz, merdes, tem um negocinho aqui que eu preciso trabalhar, tem um negocinho aqui que eu preciso mexer. E eu entendi isso. E aí, né? Mas aí tem pessoas que resolvem não perceber isso, né? Então, não perceber e aceitar que você precisa melhorar. Segundo ponto, percebeu, mas não começa. Fica procrastinando. Não, entendi, verdade, eu realmente preciso melhorar isso. Eu realmente preciso mudar isso. Eu realmente preciso ir um passo além, mas nunca começa. Nunca vai atrás do psicólogo, nunca começa o processo psicoterapêutico, nem às vezes talvez pule o conteúdo porque sabe que de alguma forma aquilo vai te machucar, porque sabe que de alguma forma aquilo vai te cutucar, porque sabe que de alguma forma vai ser a tal da semente, a tal da areia da ostra. Então, né? Presta atenção. Presta atenção, porque a vida, ó, passa muito rápido. E a vida passando rápido e você deixando essas questões, você está deixando que a maior parte da sua vida seja mal influenciada, que a maior parte da tua vida seja mal vivida. Então, cabe a você fazer acontecer. Cabe a você fazer com que seja cada vez melhor, certo? Esperar o tempo passar, não começar, esperar o tempo certo. Né? Aí diferente do não começar e esperar o tempo certo, a pessoa talvez ela até se queira começar, ela até propõe-se a fazer, ela talvez até deseja fazer. E muitas pessoas que me procuram lá no meu WhatsApp amam, conversam, se entregam e aí fala, vamos começar? Fala, então, vamos esperar um tempo. Por quê? Não é financeiro. Não é financeiro. É porque não quer mexer naquilo que dói. É isso. Não quer mexer naquilo que dói e sabe que dentro de um processo terapêutico vai precisar mexer naquilo que dói, porque é aquilo que dói que faz mal, né? Entende? O processo psicoterapêutico ele não serve só para tratar coisa ruim, o processo psicoterapêutico não serve só para tratar memórias desagradáveis, o processo psicoterapêutico não serve para tratar só problemas. O processo psicoterapêutico ele tem um outro lado. E aí a gente sai do viés talvez ali da psicologia psicanalítica, neurociência e começa a entrar dentro do viés da psicologia positiva quando o paciente atinge isso, né? Que aí é tratar de como ser cada vez mais feliz, que é tratar de como ser cada vez mais pleno, que é tratar de como fazer, né, essa questão melhorar, né, a vida sempre ser boa. Mas, antes de chegar nisso, a gente tem tudo isso daqui para fazer acontecer. E é aí, quando você sabe disso, você fica evitando. Acontece muito. Outra questão que acontece é que a pessoa não acredita ser capaz de melhorar. Aí eu te falo, aquela pessoa que ela não acredita que ela é capaz de melhorar, será que outras pessoas acreditam nela se ela mesma não acredita? E aí, se ela mesma não acredita nela e as outras pessoas não acreditam nela, como que essa pessoa está dentro do desenvolvimento do mundo, do desenvolvimento da sociedade? Como ela tem atuado dentro, né? Como que está ela? Porque se ela não acredita nela mesma, no próprio potencial que é dela, se ela não acredita em mudança da própria vida, que dirá em ajudar o outro, que dirá no âmbito profissional, entende? Então, e é triste, eu me deparo muito com isso todos os dias, que eu tenho muita procura no direct no WhatsApp, e isso daqui é um dos grandes campeões. A pessoa não acredita que ela é capaz de melhorar, ela não acredita que ela é capaz de mudar, e aí por isso ela nem começa, porque talvez já tenha se frustrado tanto na vida que acaba desistindo antes mesmo de começar. A minha esposa ela tem uma frase que ela gosta muito, que é: ninguém fracassa, só desiste. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você opta por continuar e aí você erra, você aprendeu. E aquele erro você não vai cometer de novo. E daquele erro você aprendeu diversas outras coisas e você continua. E se você erra de novo, isso não é fracasso, isso é mais aprendizagem. E se você erra de novo, isso não é fracasso, isso é mais aprendizagem, é mais know-how. E erra de novo,
a gente erra todos os dias. A gente erra todo santo dia. E todo santo dia, cada erro traz aprendizagem. Aprende você se você quer. Se você não quer também, aí dá ruim. E aí você aprendeu, uma hora funciona, uma hora dá certo. Você vai criando estratégias para fazer com que as coisas aconteçam. No entanto, o único fracasso possível é quando você desiste. Aí ninguém fracassa, só desiste. Tem outro viés também que é o quê? É você persistir tanto naquilo e mudar de ideia. Não quero mais isso porque você tem muito bem justificado porque você não quer aquilo. E aí tudo bem, não tem problema você mudar de ideia. Não tem problema algum mudar de ideia. Contanto que seja muito bem justificado, que não seja uma desistência. Agora, se você ainda quer aquilo, se você ainda deseja, se você ainda sonha, persiste, vai errando e vai aprendendo, vai errando e vai aprendendo. E aí, a pessoa não acredita ser capaz, é porque ela não entendeu isso ainda, não entendeu essa dinâmica ainda, entende? Não acreditar ser capaz de melhorar, desistir frente ao primeiro obstáculo, né? Desistir frente ao primeiro obstáculo, as pessoas fazem muito isso também, né? Começam, se propõem, estão empolgadas, e aí chega o primeiro obstáculo, ou o segundo talvez, tropeça, cai, desiste, não quero mais. É o que eu falei agora atrás, né? Ninguém fracassa, só desiste. E acontece muito, infelizmente, acontece demais, né? Inteligência emocional de verdade deveria ser, junto com nutrição e finanças, uma disciplina do ensino médio, né? Talvez até do fundamental. Ensinar nossas crianças desde cedo inteligência emocional, inteligência comportamental, finança, nutrição, tudo isso seria extremamente interessante dentro de um currículo acadêmico aí para, quem sabe, né? O futuro. Mas não temos. E aí, não tendo, as crianças vão crescendo e viram adultos que não sabem lidar com as frustrações, que não sabem lidar com a adversidade, que não sabem lidar com obstáculos. E se você é uma dessas, que tal você mudar um pouco? Te convido muito, assim, a ficar aqui no meu Instagram e consumindo o meu conteúdo, porque todo dia eu tô falando sobre isso, é sobre transformação, é sobre mudança, é sobre você deixar de ser quem você é, que não te agrada, que não tá levando aonde você quer, e começar a ser quem você gostaria de ser. Começar a ser aquela pessoa que te agrada, começar a ser aquela pessoa que vai fazer com que você chegue onde você quer. E essa pessoa é você mesma, só que uma versão muito melhor e melhorada, né? Começa a ficar procrastinando também acontece muito, as pessoas ficam procrastinando, né? Daqui a pouco eu faço, já já eu começo, daqui a pouco eu faço. Isso aqui é recorde do Brasil, né? Somos recordes em procrastinação, e infelizmente, mas acontece, e não acontece pouco, acontece muito, e as pessoas não sabem. E sabe qual é a melhor ferramenta para você parar de procrastinar? É levantar e fazer. Você sabe o que precisa ser feito. Então você faça uma listinha e vai ticando tudo que você precisa fazer naquele dia e passa. Com o tempo você vai ver que ticar a lista é extremamente prazeroso, tá? Não se organiza, não cria um método, não cria uma estratégia. Gente, tudo, absolutamente tudo na vida precisa de método, precisa de estratégia, precisa de organização, precisa de rotina. Essa live que eu tô fazendo para vocês veem que hora eu leio aqui, ela é totalmente estruturada. Ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim, ela tem exemplos, ela tem tema, ela tem o desenrolar do raciocínio. Ela foi escrita, ela precisou de uma estratégia, ela precisou de um método, ela precisou de uma organização, entende? Tudo isso aqui que eu tô trazendo para vocês foi pensado antes. Não tem cada palavra que eu vou falar para vocês aqui, não é isso. Mas cada tópico do que eu devo falar, né? Por exemplo, aqui, tópico 6, não se organiza, não cria método e estratégia. E aí daqui eu desenvolvo a linha de raciocínio de acordo com meus conhecimentos, entende? Mas as pessoas nem isso fazem. As pessoas não conseguem colocar método, estratégia, organização na vida delas. E eu não consigo pensar em absolutamente nada
que dê para acontecer sem esses 3 elementos. Até para cozinhar. Quando eu vou cozinhar, eu tenho o jeito certo, o método certo para fazer, para cortar as coisas, para descascar as coisas. Eu tenho a estratégia certa para organizar a disposição das panelas, para cozinhar isso primeiro do que aquilo, porque o tempo de cozimento disso daquilo vai ser melhor, para não deixar a panela no fogo se eu precisar sair. Tem método, tem estratégia, tem organização. E eu, de verdade, não consigo pensar em absolutamente nada que dá para fazer sem isso. E se você entender que esses 3 itens são extremamente necessários para tudo, a sua ansiedade, a partir do momento que você começa a colocar isso, a sua ansiedade, ó, despenca. Porque você deixa de dar tiro a esmo e começa a dar tiro certeiro. Você sabe o que vai acontecer. Entende? Você atira para acertar, né? E aí culpar outras pessoas pelos erros ou por aquilo que não deu certo. Você culpar outras pessoas, isso aqui também, acho que tudo é campeão aqui, né? Tudo acontece pouco não, acontece muito, né? Acho que é por isso até que eu coloquei aqui. Culpar outras pessoas pelos erros que são seus, primeiro de tudo, isso se chama vitimização, tá? Você se vitimiza, você se coloca no papel de vítima. Por quê? Porque a vítima é aquela que não tem responsabilidade. A vítima é aquela que não tem culpa. A vítima é aquela que fazer o que eu sou coitadinha foi culpa dele. Aqui vocês não verem a mão. Foi culpa dele, entendeu? Então, você começar a colocar o erro no outro faz com que você não consiga melhorar nunca. Por que você não melhora nunca? Porque não é responsa tua. Não é sua responsabilidade fazer com que saia melhor. Não é sua responsabilidade fazer com que as coisas aconteçam. Se não é tua responsabilidade, você não precisa gastar energia. Você não precisa se esforçar para absolutamente nada. Não, Naina? Vamos lá. Se esse é o jeito... outro, continuação, né? E aí, bem específico referente ao tema. Ignorar a importância que as memórias têm no seu dia a dia. É outro jeito certo para dar errado, eu já falei sobre isso. As memórias, os significados que você dá às coisas, do passado e do presente, do futuro também, são extremamente importantes. E se você não entende a importância dessas questões dentro do contexto da tua vida, você não vai conseguir evoluir. Você não vai conseguir sair do local onde você está. Evolua. Entenda. Ressignifique. Mude. Outro jeito certo para dar errado é ignorar as emoções. As pessoas, elas ignoram muito as próprias emoções. Elas engolem muitas emoções. Elas não dão atenção às emoções. Elas abafam muito as próprias emoções. Isso faz o quê? Faz com que essas emoções, elas comecem a borbulhar, faz com que essas emoções elas comecem a se aglomerar, faz com que essas emoções elas comecem a se amontonar, e aí uma hora dá ruim, e não demora, né? Essa crise de ansiedade mundial que a gente está tendo, e no Brasil 80% da população é ansiosa, e somos aí o primeiro lugar no ranking mundial da ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, assim, né? Estamos disparados na frente, estamos ganhando, mas será que é bom? Não, né? Não é bom. Então, comece a entender mais as suas emoções, comece a entender mais o significado que você dá às coisas, comece a organizar melhor, ter método, estratégia, e aí essa ansiedade vai baixando, vai melhorando, comece a entender. O problema é que existe um livro chamado Rápido e Devagar, né? Que ele dita as 2 formas de funcionamento do cérebro. Essa semana vai até sair um vídeo com esse tema. O que acontece, né? O cérebro funciona de 2 formas, a rápida e a devagar. A rápida é mais instintiva, a rápida ela é mais rápida mesmo, automática. Ai, caramba, quase que arranquei o negócio. Ela é mais automática, né? Ela funciona muito no tá. A devagar é quando você faz, peraí, tem que desacelerar, entender, olhar, olha só. Eu tenho que desacelerar, parar, entender e olhar. É um problema de, por exemplo, se eu falo para você quanto é 2 mais 2, 4.
2 mais 2, 4. Por quê? Porque tá rodando no rápido. Quanto é 5 mais 5, 10. 20 mais 20, 40. Porque tá rodando no mais rápido. É na forma rápida, o cérebro consegue. Agora, se eu falar pra você, quanto que é 567 menos 402? Pera aí, deixa eu parar e entender. Entende? Rápido e devagar. E aí, se você começa a aprimorar conscientemente essa forma devagar do teu cérebro de funcionar, aí as coisas vão ficar muito melhor para você, porque você vai começar a fortificar sua consciência, que é a parte que é mais importante, que te difere dos outros animais. Entende? Uh, outro jeito certo para dar errado, né? É você não entender toda essa dinâmica psíquica que eu tô te explicando. É ignorar toda essa dinâmica psíquica. Você não precisa ser um expert. Você não precisa saber, né, de inconsciente, pré-consciente, de ego super. Não, você não precisa saber de nada disso. Isso você deixa pro psicólogo saber. O que você precisa saber tem importância na minha vida, eu preciso dar um jeito de resolver. E aí, se tem importância, você precisa dar um jeito de resolver, você precisa procurar alguém que vai te ajudar a resolver isso. Entende? Esse tema é muito específico da psicologia que eu trouxe hoje. Então, assim, grande parte do momento eu vou estar falando, vai atrás de um psicólogo, vai atrás de um psicólogo, porque não tem outra solução, né? Você consegue fazer sozinho? Consegue. Sim, eu faço muito isso sozinho, mas eu tenho conhecimento, tenho ferramenta para isso, né? Talvez seja muito mais fácil para você fazer isso com a ajuda de um profissional. E não pedir ajuda quando necessário aí para um profissional. Você entendeu, você sabe, você precisa e você não pede a ajuda que você precisa, certo? E aí, se eu falei até agora sobre os jeitos certos para dar errado, ou seja, não façam essas coisas que eu falei, eu vou falar agora sobre o jeito certo de fazer, né? Como você começar a criar o seu caminho da mudança. Primeiro, começar a dar importância para o seu passado, para as suas emoções e para os significados, para as coisas que acontecem no hoje, né? Qual o significado você está dando para essas coisas? Mas vamos começar lá pelo passado, né? Que já está aglomerado, já está mutinado, né? Começa a dar importância para essas questões que passaram. Entenda que elas são de fato importantes e que de fato elas têm que acontecer e mudar dentro do contexto da tua vida. Você tem que parar, entender, olhar, ressignificar. Se você dá essa importância, então você já está aí dentro de um processo de mudança muito legal, muito bacana, muito avançado. Segunda dica muito legal aqui para fazer dar certo, começar a criar esse seu caminho de mudança é buscar ajuda quando necessário. Vá atrás de psicoterapia. É extremamente importante você fazer psicoterapia se você se identificou, nem que seja com um apenas desses itens, porque se você se identificou, tem coisa aí para mudar, tem coisa aí para melhorar, certo? Busca viver hoje com consciência para não se arrepender. Cada decisão, sistema rápido e devagar que eu falei agora há pouco, cada decisão sua precisa ser pensada, precisa ser consciente. Para isso você tem que acessar o sistema rápido do seu cérebro. E não é difícil, é só você falar, pera, deixa eu entender quais são as variáveis, quais são as consequências de cada possível caminho. Ah, tá, entendi tudo isso. Então, eu vou escolher seguir por aqui, porque por aqui pode acontecer isso, isso, isso. Se der errado, vai acontecer isso, isso, isso. Se der certo, vai acontecer isso, isso, isso. Você tá em estratégia, método, né? Que eu falei lá atrás também. Entende como funciona? Buscar viver consciente, não se arrepender. Saber que o passado fez de você quem você é hoje. Se o passado fez de você quem você é hoje, é você que vai fazer quem é você amanhã. E se é você que vai fazer quem é você amanhã, você está fazendo as melhores escolhas? Você está trilhando o melhor caminho? Você está plantando as melhores sementes? Esse é cutucou, né? É porque a gente só fica reclamando do passado, preocupado com o futuro. Mas você para pensar que o teu futuro depende do que você faz hoje? E que se você tomar melhores decisões, viver melhor hoje, o amanhã vai ser bem melhor do que as perrengues que tu tá passando hoje? Então, fica aí a dica, né? Liçãozinha de casa que eu sempre passo, eu sempre gosto de passar a lição de casa para vocês, papel e caneta, eu gosto de estimular o uso de papel e caneta. Naina ficou comigo aqui a live inteira.
Busque essas memórias, papel e caneta, busque essas memórias que te incomodam, tá? Busque essas memórias que te incomodam. Coloca no papel quais são essas memórias que te incomodam, por que que elas te incomodam, né? E como você poderia ressignificar elas, como você poderia ver esses acontecimentos de uma forma diferente. Mas isso vai resolver? Não. Não vai. Mas isso já te dá uma forma de começar a pensar diferente. De entender que talvez você realmente queira fazer um processo psicoterapêutico para de fato mudar essas questões que estão dentro de você, certo? Entenda o que você precisa trabalhar dentro dessas memórias, né? Olha para o seu hoje e se questione se você tem vivido da melhor forma possível. Você tem vivido da sua melhor forma possível? Olha para o teu hoje e coloca o que eu poderia, no papel e caneta, o que eu poderia melhorar? O que eu estou vivendo mal hoje? O que eu poderia melhorar? O que eu poderia fazer melhor? O que de fato realmente eu gostaria de ser, de estar fazendo? É gerúndio? Estar fazendo? É gerúndio, eu não gosto de gerúndio. Entende? Então, o que você gostaria de fazer? E aí você tem dado o significado certo ou tem deixado acumular para resolver amanhã? Aí o seu você de amanhã tá, ó, ferrado, cheio de coisa para resolver, é você mesmo. Que tal você começar a resolver as buchas agora, porque você não tá deixando o BO para outro. Você tá deixando o BO para você mesmo. Começa a resolver agora, que amanhã é muito melhor. Amanhã é muito mais leve, amanhã não tem problema para você. Fechou? Quero que você coloque tudo isso no papel, caneta, bota no papel, bota na caneta, certo? Eu gosto aqui, para finalizar, sempre trazer uma reflexão, que é a mensagem que eu trago no final de todas as lives, que é o seguinte, né? O Einstein traz como a definição de insanidade, mas isso para mim é a definição do que é ciência, isso para mim é a definição de como eu vivo a minha vida, né? De como de fato eu vivo a minha vida, de como eu tento ensinar para meus pacientes, vivo a vida deles, que é o quê? Insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Ora, não tem como você plantar arroz e colher feijão, né? Não tem, desculpa, não tem. E tudo o resto da tua vida. O que você está fazendo e está continuando, né? Está continuando plantando errado e persistindo. Muda, né? O que eu proponho aqui para vocês, todas as lives, eu proponho mudança e transformação. O que eu proponho todos os dias no meu conteúdo, mudança e transformação em cada palavra que eu trago. Mudança e transformação, né? Para você finalmente deixar de ser quem você é e começar a se tornar quem você gostaria de ser. Você se deixar de ser quem você é hoje e se tornar quem você realmente gostaria de ser, né? E acima de tudo, acima de absolutamente tudo, escolha ser feliz todos os dias, né? Porque a felicidade ela não é meta que você vai buscar amanhã. A felicidade ela é uma escolha, um exercício diário. Diário, certo? Diariamente eu tô aqui, né? Meu feed, meu history, tem conteúdos, né? O dia inteiro tem conteúdo, eu lanço conteúdo o dia inteiro, vídeo, texto, carrossel, eu tinha sumido o nome. Texto, vídeo, carrossel, imagens, fotos. Eu tenho um conteúdo reflexivos o dia inteiro, stories o dia inteiro também, né? Eu tô ali acompanhando, mostrando para vocês o background de tudo, né? De como eu vou atender meus pacientes, caixinhas de pergunta. Foi uma estratégia que eu adotei agora que eu tô gostando muito, tá tendo muito resultado, muitas perguntas, eu amo responder. Então, vem comigo, me acompanha. Tá lindo, tá legal, tá gostoso fazer isso. Eu tô fazendo com muito amor, com muito carinho, certo? Espero vocês. Quinta-feira tem outra live, vou conversar com a Gabi, né? A live com Mulheres Incríveis, minha convidada é a Gabi. Tem uma história de superação, uma garota novinha de tudo, tem 20 e pouco aninhos. Mas assim, com uma história de superação incrível, uma hiper mega blaster profissional. Ela é nutricionista, hiper competente, né? Que você olha assim e fala, nossa, tão novinha, mas já é tão incrível. Espero na quinta e todos os dias no meu feed.